Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso resumo nesta sexta-feira, sextou, né? Sexta-feira, dia 16 de janeiro de 2026. Semana cansativa, muita coisa. Essa sexta-feira foi morna, vamos ver aqui, foi bastante tranquila. Agora à tarde o bicho pegou, que o governador Vanderlei Barbosa, num discurso, falou sobre a retirada do vice-governador do Palácio. Nós vamos trazer aqui um vídeo para vocês ouvirem o governador falando, dando os motivos dele, tá bom? Vamos começar aqui primeiro, então, pelo meu bilhete dessa sexta-feira, né? Eu fiz um bilhete aqui falando sobre a eleição do Senado, né? Que para mim vai ser a eleição mais difícil, vai ser essa eleição de senador neste momento, como eu digo aqui, né? Eu observo isso aqui, né? Olha lá, como eu já reforcei, né, que muita coisa vai acontecer ainda. Nesse momento tem uma tranquilidade da Dorinha, né, a gente vê as pesquisas, porque praticamente assim, ela tem a candidatura consolidada e os outros estão se movimentando. Então você tem aí vários nomes, né, o Laurês, vice-governador, você tem o Vicentinho Júnior agora que diz que é candidato também, você tem o Ataídes, você tem o Amasta. E quem mais? Tem mais gente, eu estou esquecendo. Não, estou esquecendo o nome aí, que depois vão ficar bravos comigo. Mas enfim, são esses basicamente os nomes, né? Até o próprio Amélio também. O Amélio também é cogitado, né? Com a possibilidade aí de ser candidato. Então, assim, tem vários nomes. Agora, estão começando a se conversar, começando a se movimentar para tentar afinar um discurso. Hoje eu escutei com um líder desse grupo aí da oposição e ele me disse que ele acredita que é melhor que todo mundo saia candidato, porque são candidatos, grande parte deles encorpados, diz essa fonte importante, e que no segundo turno junta todo mundo. Ele deu o exemplo do Chile, que aconteceu no Chile, lá agora na eleição, que o Cast lá, o filho do nazista, né, ganhou lá no Chile, e foi assim, a extrema-direita e a direita, ela se dividiu, fragmentou totalmente no primeiro turno, né? A candidata do Partido Comunista, a Janete Hara, que é a candidata do Boric, que é o atual presidente, ela ganhou o primeiro turno, ganhou 26, 27 pontos por cento no primeiro turno, mas já veio o Cast, já veio logo em seguida com 21, 23%, e depois ali 17, 19, 18% vários candidatos. O que aconteceu era óbvio, quando passou o primeiro turno eu vi, perderam a eleição, e realmente aconteceu isso. O Cast, que é filho, realmente, ele é filho de um nazista que foi para o Chile depois da Segunda Guerra Mundial. Mas de toda forma, voltando para cá, é isso que essa fonte importante me diz que defende, que esses candidatos hoje de oposição saiam, todos saiam candidato, e depois no segundo turno. Agora eles têm que ter certeza que vai haver um segundo turno, porque se sair candidaturas frágeis, não vai ter segundo turno, né? Como aconteceu, por exemplo, em 2018, né? Saiu lá o Mauro Carlesse, né? Candidato à reeleição, que tinha ganhado a suplementar, e veio o Amasta, veio o Marlon Reis, e eu acho que veio uns mais um candidato, se não me engano, pequeno aí. Não teve força suficiente, não conseguiu voto suficiente para ir para um segundo turno. Essa é a questão que precisa considerar. Agora, são nomes que têm força política, né? O Vicentinho Júnior tem, o Amélio tem, Laurês tem, e são grupos, são candidatos que têm uma robustez, vamos dizer, e que pode sim levar a um segundo turno. E aí no segundo turno, aí ele falando, né? Como aconteceu no Chile, se juntaria todo esse grupo aí para tentar ganhar a eleição aí da Dorinha no segundo turno. Essa é a ideia. Então, assim, nada está definido, quero partir disso. Neste momento há uma vantagem óbvia da Dorinha, né? Muita tranquilidade, mas só estamos começando e lógico, tem aquela história, né? Se o roteirista do Tocantins não vai aprontar com a gente, aqui como eu coloco aqui, ó, que o roteirista pode virar a mesa a qualquer momento, mas por enquanto tá tudo em paz, ok? Aí eu coloco o seguinte, que a eleição para mim mais importante, mais competitiva, pelo menos neste momento, é de senador. E tem uma lógica, uma coisa que vai fazer a eleição de senador se tornar, digamos assim, mais protagonista esse ano, que é essa polarização nacional e a opção do bolsonarismo por priorizar a eleição de Senado. Eles querem eleger o maior número de senador,
para eles poderem ter força política no Senado para interferir nas instituições, visando principalmente o Supremo Tribunal Federal. O impeachment de ministro do Supremo, né? A aprovação de candidatos a ministro do Supremo indicados pelo presidente da República, e no caso do presidente, se o presidente Lula for reeleito com um quarto mandato, ele vai ter muito problema com uma casa extremamente conservadora, até reacionária, com esse grupo de extrema-direita muito forte dentro do parlamento. Então, essa é a ideia. Só que isso faz com que a eleição também seja polarizada, essa é a defesa que eu faço aí no bilhete, em relação ao Senado. Você não polariza, então, só a eleição de presidente, você vai acabar polarizando a eleição de senador. E o que pode acontecer? Fortalecer o campo progressista. Por quê? Porque nós temos que pensar o seguinte, se um eleitor progressista vai dizer assim, olha, os bolsonaristas vão lutar para eleger um senador reacionário ou conservador para interferir no governo, no Supremo. Então, eu tenho que votar, casar meu voto de presidente com meu voto de senador. Aí o que acontece? Pode favorecer candidato progressista. E no caso do Tocantins, nós temos que lembrar, isso eu lembro no bilhete, que o PT e o presidente Lula não perderam uma eleição aqui no estado. Até é bom reforçar sempre isso, que o Fernando Haddad em 2018, que o Bolsonaro foi eleito, ganhou no Tocantins. E ganhou o Lula na última vez, ganhou a Dilma as 2 vezes, ganhou o Lula 2 vezes. Então, assim, tem essa história. E se fizer essa polarização e ela for muito grande, pode ter esse efeito colateral para os reacionários, candidatos do campo reacionário, que é a maioria, inclusive. E eu digo, como a maioria dos candidatos são da extrema-direita ou da direita, então você, se polarizar, você vai ter uma situação mais confortável para o candidato progressista. Porque se houver esse casamento de voto, presidente com senador, ou seja, se eu sou eleitor do presidente de direita, eu voto no senador de direita, e se eu sou do eleitor do presidente de esquerda, eu voto no senador da esquerda, pode ser que os candidatos progressistas saiam ganhando, porque até o campo dele vai ser menos competitivo. No Tocantins, por exemplo, nós temos 2 nomes nesse momento que se destacam, que é o Irajá, que já é senador, então tem milhões de emendas distribuídas aí pelo Estado, que tem vários projetos sociais, a escolinha de futebol e outros projetos sociais aí, questão de, enfim, postos semi-artesianos e tal, e pode se favorecer disso. E também o Paulo Mourão, que é um político muito conhecido no estado, foi deputado estadual, deputado federal, prefeito de Porto Nacional, e que tem uma história, que tem uma identidade, construiu nesses últimos 20 anos, uma identidade muito forte com a esquerda. Então esse campo progressista pode se dar bem nesse processo, se houver essa polarização absurda a ponto de polarizar também a eleição de Senado. Essa é uma questão que tem que se pensar, tá bom? E vamos lá para o prato principal do dia, é esse aqui. O governador Wanderley Barbosa, ele foi para São Félix do Tocantins na manhã dessa sexta-feira e ele fez um discurso lá teve um evento de entrega de sementes destinado ao fortalecimento da agricultura familiar no município. E o Wanderley, ele admitiu que, ao contrário de uma fonte, falou para mim que não teve nada a ver com essa questão, foi por necessidade, foi pragmatismo. O Wanderley abriu o jogo e falou assim, ele admitiu que ele pediu para tirar o Laurez do Palácio Araguaia, porque, olha o que ele fala aqui, porque não queria ter convivência com quem me traiu. Olha o que ele diz aqui, no discurso, eu vou colocar o vídeo. Eu só pedi para que retirasse ele, do Laurez, do meu ambiente de trabalho, porque eu não queria ter a convivência com quem me traiu, com quem se juntou o adversário para trair o meu governo. Ou seja, ele deixou claro que ele pediu, não quero conviver com esse cara, não quero ver a cara dele aqui, tira ele daqui. Foi mais ou menos isso aí, tá certo? E ele fez esse discurso, na verdade, rebatendo uma postagem da senadora Cátia Abreu, nas redes sociais, a senadora tratorando, aquele jeito Cátia de ser, né? Ela tratorando aqui. Então vamos ver o que ela diz aqui, a Cátia. Olha só, ela fez uma postagem nessa quinta-feira, né, às 10 horas da manhã, tá aqui.
e ela foi lá, ó, lugar de Wanderlei Barbosa não é no Palácio Araguaia. É só uma questão de tempo e ele vai ver onde será seu gabinete permanente. Vai ver onde é o lugar, olha só, abre aspas aí, não sou eu não, de meliante corrupto. Laurez vai ocupar o seu lugar de direito quando a justiça do Brasil e de Deus agir. Uma postagem dura, com aquele jeito Kátia de ser, que tratora, dá uma quinta tratora, dá uma ré e tratora de novo. E aí o Wanderlei, então, fez o discurso dele, rebatendo esse discurso da senadora Cátia Abreu. E vamos ver aqui, então, o que disse o governador Wanderlei Barbosa. Vamos lá, assistam aí. Eu ouvi uma mensagem de uma senadora, uma ex-senadora me xingando, me maltratando, porque ele disse que eu tirei o vice-governador de dentro do palácio. O palácio é o lugar do governador trabalhar. O vice-governador trabalha na vice-governadoria, que pode ser colocado em qualquer prédio público do estado, dentro da capital. E eles sabem disso. Então nós não vamos... ele vai trabalhar na vice-governadoria e eu vou trabalhar na governadoria, que é o palácio. No dia que eu sair, vai outro governador para lá, ou outra governadora para lá. E aí nós vamos passar a faixa com muito respeito. E o vice-governador que ganhar vai ficar de novo na vice-governadoria. Vai lá na prefeitura de Palmas para você ver se o vice-prefeito está dentro da prefeitura. Vai no Palácio do Planalto para você ver se o vice-presidente está dentro do Palácio do Planalto. Quem está é o presidente. O vice-presidente está na vice-presidência. Porque é assim. Nós botamos ele lá, foi por consideração. Mas ele conspirou contra o meu governo e contra a minha pessoa e contra a minha família. E eu não quero conviver no mesmo lugar com uma pessoa que eu não gosto, com uma pessoa que eu não convivo. Se eu não convivo com ele, eu trabalho no meu canto, ele trabalha no dele. Ele faz o trabalho dele e eu faço o meu. Ele não tem a minha consideração da mesma maneira que eu não tive a consideração dele. Então, Gaguinho, e deputados estaduais, vereadores e prefeitos, eu só pedi para que tirassem do meu ambiente de trabalho, porque eu não queria ter a convivência com quem me traiu, com quem se juntou a adversário para trair o meu estado e o meu governo. Então foi por isso que nós tiramos. Eu quero ainda cumprimentar a minha esposa que está aqui. É isso aí, então, tá vendo aí? O governador foi claro, cristalino, né? E deixou muito evidente, do forte discurso, acusando, que é uma acusação que faz já há bastante tempo o Wanderlei, né? Foi traído pelo Laurez, que o Laurez se juntou aí aos Abreu para derrubar ele, que o Laurez sempre negou. O Laurez, toda vez que entrevistei ele, que eu conversei com ele, ele nega categoricamente, diz que não houve nada disso. Aí acabou aumentando essa pulga atrás da orelha do governador. Eu acredito que foi o fato do Laurez ter se filiado ao PSD, lembrando que ele saiu do PDT e se filiou ao PSD do Irajá. Então aí acabou. Aí quando veio o governo Laurez, o Irajá foi protagonista, mas o Laurez sempre negou, nega até hoje. E, enfim, e o governador fez isso, fala muito forte. Primeiro que ele admite que foi ele que pediu realmente para que tirasse o Laurez, que não queria conviver, que não gosta dele, que não tem consideração, porque conspirou contra ele, o governo, a família, etc. Muito forte. Eu ainda continuo naquela sabedoria política, né? O inimigo você tem que manter do seu lado, portinho, pra você ver cada movimento dele aí, né? E pro Laurez, como eu disse, pro Laurez é bom, vai ficar longe, se reunindo lá com o povo dele, e etc e tal. Mas de toda forma é isso, pessoal. Voltando ao tema de ontem, sobre aquela questão da ação do União Brasil, que mandou, a Justiça mandou o candidato, a pré-candidata a governadora Thaís Oliveira, do Novo, retirar uma postagem, né, por causa que é um pedido de voto implícito. O senador negou que tenha feito, mas disse que respeitou, já tirou do ar a postagem. Ele disse que teve outra ação que a União Brasil também entrou e perdeu, né? Enfim, e já começou, né? Você vê que a eleição começou, pessoal. Nós estamos aí já começando, inclusive, essa briga judicial, né? Porque você sabe que a eleição você tem no campo da imprensa, você tem hoje de redes sociais, você tem no campo físico, com mobilizações físicas, e você tem no campo jurídico. São essas várias frentes de um processo eleitoral, e essas frentes já estão todas atuando. Todas já estão aí. O jurídico faltava, estreou. Estreou com essa decisão da Justiça. Aí só estamos começando. Tem muita coisa para vir, tá bom, pessoal? É isso. Bom final de semana a todos e até segunda-feira. Um abraço.